que está escrito assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Repita comigo o versículo 8, por favor. 1, 2, 3. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu estava lendo a palavra do Senhor, relendo os evangelhos e pontuando dentro dos evangelhos as palavras que se referiam a fruto. E quando eu me deparei novamente com a pregação de João Batista no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, essa frase me chamou muita atenção. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós já vimos aqui falar sobre o contexto geral, né, da palavra. Para gerar frutos, nós temos que permanecer. Nós já vimos, né, falando a respeito, para produzirmos fruto, nós temos que também semear boas sementes. Já vimos aqui também, através da ministração da palavra, que para produzir frutos, nós devemos permanecer ligados na videira. Mas o Senhor hoje nos convoca de uma maneira muito especial, que nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. E esse digno de arrependimento ficou ecoando, né, na minha mente, nos meus ouvidos, no meu coração. E eu vejo que a mensagem de João Batista aqui, que ele semeava e que ecoava no deserto, é uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Produzir frutos dignos de arrependimento. E o que mais me chamou a atenção é que ver que João Batista, quando falou isso, ele não falou para aquelas pessoas que estavam indo até ele para arrepender-se dos seus pecados e serem batizados. Não sei se vocês atentaram para isso. Quando João Batista falou essa frase, foi quando ele, no versículo 7 diz: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras. Ou seja, Jesus estava sendo anunciado.
João Batista estava preparando o caminho para o Messias, porém pregando o evangelho de arrependimento. Mas as pessoas estavam indo até João Batista, reconheciam seus pecados e eles tinham um batismo de arrependimento. E aí vem os saduceus e os fariseus que estavam tendo ciência de que aquele homem no deserto estava arrebanhando um povo e perdoando seus pecados. Só que eles, como doutores da lei, estudiosos da palavra, que carregavam a mensagem da lei, que não viviam conforme exatamente a lei dizia para viver, porque era só algo, exterior, João Batista vira para eles e chama eles de raça de víboras e diz para eles: produzir frutos dignos de arrependimento. Então eu posso entender que João Batista estava falando para aqueles homens que eram conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da lei. E isso ecoa para os nossos dias de hoje, porque essa palavra de hoje é para nós. Nós que dizemos conhecer o Evangelho, que dizemos praticar o Evangelho. Então, o que João Batista estava dizendo aqui nesse texto? Ele estava dizendo, não basta ter aparência de religioso. Não basta ter aparência de quem conhece a lei. É necessário que haja frutos visíveis que confirmem a mudança interior de vocês. Ele estava dizendo, é necessário, além de aparentar, vocês terem coisas que são visíveis aos olhos daqueles que querem conhecer a Cristo. E hoje o Espírito Santo, ele está trazendo essa palavra aos nossos corações, esse lugar, esse clamor para nós como igreja, da real necessidade de sermos transformados, de vivermos a metanoia, de vivermos algo que rompe com a religiosidade, no conhecimento da palavra de Deus, na nossa mente, daquilo que nós dizemos que cremos, mas sobre exatamente aquilo que a nossa vida revela. Porque nós podemos dizer que cremos em Jesus. Podemos dizer que fazemos o que a palavra de Deus diz para fazermos. Porém, nós não estamos revelando a Cristo. Porém, nós não estamos produzindo frutos visíveis que alguém possa olhar em nós e dizer que somos pessoas transformadas. Que existe em nós fruto digno de arrependimento. Primeiro, os irmãos sabem o que significa arrependimento. Arrependimento não é remorso, né? É muito mais do que remorso. Arrependimento é transformação. Arrependimento é quando a gente tem consciência do erro, é quando a gente identifica o erro, é quando a gente confessa o erro, é quando a gente deixa o erro e se permite ser transformado pelo Espírito. Permitimos ser transformados pelo Evangelho. Permitimos ser transformados pela palavra. E o que é remorso? O remorso é a tristeza do erro. Você fica triste porque você sabe que você errou. Mas você não está disposto a cortar esse erro da raiz. Você não está disposto a abandonar este erro e limpar este erro da sua vida. Então, o arrependimento é abandonar. O arrependimento é abandonar esse erro. O arrependimento é você seguir outra direção. É você abandonar a porta larga e preferir caminhar rumo à porta estreita. É você abandonar o caminho das facilidades, que é muito aberto para você. Você tem poder de decidir a sua vida, para você entender que a sua vida não pertence mais a você mesmo, mas pertence a Cristo. E a sua vida necessita ser transformada dia a dia por Ele. Existem alguns discípulos
que podem servir de exemplos nesse caso. Pedro e Judas são exemplos disso. Os dois pecaram. Os dois choraram. Tiveram entendimento do seu pecado. Só que só um voltou para Cristo e o outro voltou para a culpa. Porque Pedro entendeu que tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer, realmente aconteceu. E ele chorou amargamente. E ele se arrependeu. E ele foi viver o que Jesus disse que ele iria viver. Agora Judas viu, Judas fez o que tinha que ser feito. Reconheceu o erro, porém a culpa falou mais alto. Ele correu, né? E tentou contra a sua própria vida. E a gente sabe, né, que existe, os teólogos, existe a palavra que fala que ele amarrou uma corda no seu pescoço, porém o galho da árvore quebrou e ele caiu. Então, diga-se, né, todo mundo diz que ele caiu, ele não morreu enforcado, mas que ele morreu por conta da queda. E a gente entende, né? A gente entende que Judas ali, ele simplesmente olhou para aquela circunstância, ele chorou amargamente, mas preferiu ficar com a culpa do que ter o arrependimento e dizer: Senhor, eu me arrependo do que fiz, eu reconheço o meu erro e eu preciso viver uma nova vida. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não existe a necessidade só de você reconhecer, ter a consciência que errou, mas há uma necessidade de nós nos arrependermos, de nós deixarmos, abandonarmos e alcançarmos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para aí sim produzir frutos dignos de arrependimento. Nós vemos no Evangelho de João que fala sobre o fruto bom e o fruto ruim. Nós vemos também que a palavra de Deus diz que nós conheceremos a árvore pelo seu fruto. Então eu entendo que o fruto, ele vai revelar a raiz, certo? Vai revelar onde você está enraizado. Vai revelar onde você está edificado. O fruto que você produz. Então eu posso dizer que essa árvore, ela é conhecida pelo fruto. Mateus 7,7 diz: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, não há arrependimento genuíno sem um fruto visível. Quem se arrepende, o fruto se torna visível. Como assim, pastora? Você é reconhecido por qualquer pessoa. Quem te conhece há muito tempo e te reencontra depois de uma vida de arrependimento e de um encontro real com Jesus, vai perceber que alguma coisa está diferente na sua vida. Quem verdadeiramente encontra com Cristo, até a sua fisionomia é transformada. Até a beleza do seu rosto é transformada. Não é só as suas vestes que são transformadas, não, queridos. Porque veste, tem muita gente vestida aí muito bem. Né? Roupa de crente, jeito de crente, eu já falei isso aqui. Até o palavreado de crente. Porém, o comportamento, o fruto, revela a raiz dessa árvore. Mas o que eu quero que você entenda essa noite é que você foi plantado. Aleluia!
pelo Senhor Jesus. E você, como uma semente, em nome de Jesus, não produzirá frutos ruins, porque você está enraizado em Cristo. Porque as pessoas que observarem você vão ver que você está produzindo um fruto digno de arrependimento, ou seja, você está vivendo uma vida transformada. Você não está mais vivendo a mesma coisa de antes. Porque quem vive para Cristo, a gente vê, queridos, mudança no comportamento. Quando Cristo entra na vida de alguém, e essa pessoa se permitiu viver uma metanoia, essa pessoa tem mudança de comportamento. Por quê? Porque se ela mentia, ela não vai mentir mais. Porque se ela andava nas trevas, hoje ela vai andar na luz. Porque se ela fumava, ela não vai fumar mais. Se ela roubava, ela não vai roubar mais. Se ela traía, adulterava, ela não vai mais fazer isso, porque o Senhor resgatou a sua vida e ela se arrependeu de todos os seus pecados. Você vê, é necessário ver mudança de comportamento, sim. Tem gente que fala que foi comprado pelo Senhor. Não falo dos novos convertidos, viu, irmãos? Porque eu sei que a conversão é um processo. Eu sei que o se achegar a Cristo e você se envolver com o corpo de Cristo, isso te ajuda a você ser transformado de glória em glória. Diariamente há uma transformação acontecendo, sendo movida entre nós. Mas eu falo daqueles que já conhecem a Cristo há muito tempo e às vezes justificam o seu mau comportamento, o seu mau fruto, dizendo que Deus conhece o interior. Deus conhece o coração. E você sabe de uma coisa, que do coração mesmo é que flui as coisas, sabe? A palavra do Senhor diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro for o pecado, teu coração estará no pecado. Se o teu tesouro for a mentira, o teu coração estará na mentira. Mas eu quero te lembrar que aquele que tem a Cristo anda na verdade. Não anda mais nessa vida que não condiz com aquilo que o Senhor nos chamou para produzir. Fruto de arrependimento. Porque, além da mudança de comportamento, nós temos que viver também mudanças de valores. Porque o que era prazer no pecado, se torna dor no coração. Depois que a gente entende que Cristo nos resgatou. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. De você pecar e você reconhecer que aquilo era pecado e a tua alma dói. Parece que o Espírito Santo faz aquele toque, 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 toque. E a gente chora, e a gente pede perdão, e a gente diz, Senhor, eu identifiquei, não vai ser isso, não vou pecar mais. Porque muda, os nossos valores mudam. Isso é fruto digno de arrependimento. Não é só mudança de comportamento, mas a mudança de valores. Você identifica o que é errado, e aquilo que é errado dói no teu coração, porque você entende que você não precisa mais fazer aquilo, que você precisa mudar ainda mais a sua mentalidade. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele diz o quê? As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez. Que são as coisas velhas? A velha maneira de viver, a velha vida. Aquilo que você fazia que não condiz com o que Cristo te chamou para viver de novidade de vida. Isso é velha vida. Então não aceite você estar vivendo uma nova vida com Cristo e viver com a mente focada no passado, naquilo que Deus já te resgatou, naquilo que Deus já transformou, já te limpou. A palavra do Senhor diz que Ele esquece os nossos pecados, Ele apaga as nossas transgressões, e Ele não se lembra. Quem lembra você todo dia do seu passado, meu irmão, é Satanás, porque ele sabe que o pecado, ele tem domínio. E por isso ele tenta todos os dias envergonhar aquele que já abandonou a velha vida
para viver a nova vida. Então eu entendo que todas essas posições que nos levam à verdadeira transformação, ao verdadeiro arrependimento, eu entendo que a partir desse momento que o arrependimento vem, eu abro um portal para o avivamento. Eu abro um portal para que o fruto ele comece a se manifestar. E o avivamento nada mais é do que quem vive o evangelho de forma genuína e verdadeira. Quem tem conhecimento da palavra da verdade e a pratica dia após dia. Isso é viver um avivamento. Não é, como eu falo, uma onda. Não, é uma permanência. Porque quem conhece a palavra permanece em Cristo, não abandona. Porque quem conhece a verdade vive em um avivamento contínuo. Porque por mais que ele amanheça entristecido, a gente sabe que ali está o Senhor com a pá para limpar, arrancar as cinzas e colocar de volta novamente o fogo para que a gente venha voltar a queimar. Porque essa lenha nova é a palavra de Deus que se renova todos os dias, através das suas misericórdias. A palavra do Senhor é tão poderosa, irmãos, porque ela nos sara, ela nos cura, ela muda a nossa visão, ela nos responde. Quando tudo parece em silêncio, quando tudo parece um transtorno, o Senhor vem e traz a revelação da sua palavra em nosso coração. E nos faz viver um avivamento. E todos nós conhecemos, né, quem estuda mais sabe que toda a visitação de Deus na história começou com arrependimento. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo onde Deus moveu a sua mão, manifestou a sua glória, fez descer fogo do céu, foi quando teve arrependimento. Lá em Atos, antes que o Espírito Santo fosse derramado, lá em Atos capítulo 2, mas em Atos capítulo 1, houve um quebrantamento do povo. O povo foi quebrantado. O povo foi reconhecendo a sua necessidade por Cristo. O povo foi reconhecendo a sua necessidade de andar ainda ali aprendendo com sede e fome do Evangelho. Eles foram se quebrantando para receber o que? O Espírito Santo. Para receber aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Jesus havia dito que aconteceria. E eles ali, quebrantados e arrependidos, eles foram tocados e cheios do Espírito Santo. Antes do fogo cair do céu em Israel, lá nos dias de Elias, houve um arrependimento no Monte Carmelo. Então você vai percebendo que o que atrai a manifestação da glória de Deus é um coração arrependido. E aí, com o coração arrependido, vem o fruto digno do arrependimento, que é o quê? Ser alcançado pela graça de Deus e manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque estaremos vivendo um avivamento. O avivamento chega até nós todas as vezes que nós reconhecemos o nosso pecado. O avivamento chega até nós todas as vezes que somos confrontados pelo Evangelho e decidimos viver o Evangelho. Aleluia! Sabemos que antes de Jesus começar o ministério, João veio preparando o caminho com a mensagem de arrependimento. João estava lá cumprindo a missão, anunciando, mas ele estava dizendo, para que ele venha, para que ele comece a se manifestar, é necessário que vocês se arrependam. Para que o Filho de Deus comece a manifestar, para que o Filho de Deus venha e apareça, é necessário que vocês se arrependam. Então você entende? Às vezes você fala assim, eu não estou sentindo Jesus, parece assim que eu estou frio espiritualmente. Te arrepende, existe alguma coisa que você precisa se arrepender. Algum pecado encoberto, algum pecado não confessado, algo que você produziu que não é um fruto digno, mas que o Senhor nessa noite está trazendo à tua memória para que você se arrependa e você venha viver o verdadeiro avivamento com a manifestação da graça de Deus e da glória de Deus na sua vida.
João Batista, ele disse frutos dignos. Ele não disse falsos frutos. Ele não disse frutos indignos, ou ele não disse qualquer fruto. Mas ele pediu para aquele povo, para aqueles saduceus e para aqueles fariseus, apresentem, façam, frutifiquem. Frutos dignos de arrependimento. Foi isso que ele falou. Porque frutos, muitas vezes, eles são aparentes, de gestos que são externos. Que é como eu já falei, os comportamentos são religiosos, que não têm raiz num coração transformado. Mas esse tipo de comportamento não exalam o Cristo. Não dão fruto digno de arrependimento. O fruto digno de arrependimento é aquele que permanece, mesmo quando ninguém está vendo. É quando você sai daqui da igreja e você continua sendo cristão, avivado, que vive o evangelho, que prega a palavra, que busca o Senhor, que ora em tempo e fora de tempo, que cumpre os mandamentos de Deus. Isso que ninguém está vendo é o que promove fruto digno de arrependimento. Porque às vezes a gente só quer demonstrar algo assim, externamente, para que todos vejam. Mas tu tem que lembrar que o Senhor está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. Então, Ele está em todos os lugares. E hoje eu, como João Batista, digo para você, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento são frutos que nascem na intimidade com Deus. São as obras que glorificam a Deus, que não glorificam o homem. É o nome do Senhor que é glorificado. Quando você quer glória para você mesmo, reconhecimento para você mesmo, você não está gerando fruto digno de arrependimento. Porque nada é para você, tudo é para a glória de Deus. Se o Senhor usa você, se o Senhor usa a tua vida, é para a glória de Deus, não é aplauso para você não. Porque eu quero até te lembrar de uma coisa, porque às vezes você pode estar até errado, irmão. E Deus precisar falar tanto com alguém, Ele vai usar você, assim como usou jumento para falar com Balaão. Porque eu quero te dizer que às vezes Deus usa um ímpio. E se você tem mente e ouvido aberto, você entende que é Deus que está falando com você. Tem coisas que só Deus faz, que você não entende. Mas quando Ele quer te achar e quer falar para você, ei, está no tempo de você se arrepender, produzir fruto digno de arrependimento. Eu não quero que você mostre para as pessoas o fruto. O fruto são as pessoas que olham. Você já viu, quando a gente está chegando a época das mangas, né? Chegou a época das mangas. Você passa e olha a mangueira. É a manga que está dizendo assim, ei, me olha. Não. Você que olha para a mangueira, porque o fruto dela faz o quê? Chama a tua atenção. E aí você olha e contempla. E acha bonito, te dá fome, né? Quer logo pegar, quer logo comer. E é assim que as pessoas têm que ser quando nos olharem. Nós estamos carregados de fruto. Que cada um quer chegar um pouquinho perto da gente para sentir, para pegar, para saber, para aprender, para conhecer. E às vezes as pessoas estão esquecendo isso. Que as pessoas são edificadas, muitas vezes, pelo testemunho que damos. E quando o testemunho é fruto digno de arrependimento, meu irmão, a glória sempre será para Cristo. Em João 15:8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Os discípulos de Jesus são aqueles que produzem muitos frutos. Você entende a importância? Porque às vezes a gente fala, eu sou discípulo de Cristo. Mas não tu conta no dedo quanto fruto essa pessoa tem do Evangelho. E aí eu quero te lembrar
que só é discípulo de Jesus quem produz muito fruto. E o fruto, irmãos, eu não falo aqui, já foi falado, não são as vidas que a gente ganha para Jesus. É o que o Evangelho produziu em nós: amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Eita, esse aí é o fruto mais difícil. Eu digo para todo mundo isso. Mas é esses frutos que a Bíblia fala, que chamam a atenção do mundo, que chamam a atenção daqueles que não conhecem a Cristo. São esse fruto que às vezes a pessoa ela vai querer sentar do nosso lado para querer entender por quê. Porque o nosso comportamento é assim, por que a nossa fala é assim, o que aconteceu, que mudou a nossa mente, a nossa forma de falar, de andar, de nos portar. Às vezes as pessoas têm curiosidade, e é essa curiosidade que nós devemos despertar nas pessoas, através do fruto que sai de nós. O arrependimento, ele prepara o caminho para o Senhor. Então, quando nós nos arrependemos, nós estamos preparando o nosso coração para receber Jesus de novo. Nós estamos preparando o nosso coração para receber Jesus novamente em nossa vida. E o arrependimento é exatamente isso: preparar o caminho para Jesus reinar dentro da gente. Você, como é que está? Como é que está esse caminho que você está preparando para Jesus? Como é que está o caminho do teu coração? Como é que está esse coração? Será que ele está cheio de orgulho? Será que ele está cheio de religiosidade? Será que ele está cheio de pecado? Como será que está o teu coração hoje? Eu quero te dizer que quando o teu coração estiver cheio disso, de orgulho, de dureza, de pecado, o Rei Jesus, ele não pode entrar. Ele só entra num coração arrependido. Porque o coração arrependido abre espaço para o mover de Deus. O coração arrependido é fruto da evidência que ele realmente entrou no nosso coração. É o que ele faz em nós, é o fruto. Porque as pessoas vão ver que Jesus habita em nós, através do fruto de arrependimento que foi liberado através de nós. Então, entenda nessa noite que o Senhor não está procurando apenas árvores frondosas, árvores bonitas, árvores grandiosas. Ele procura árvores frutíferas. Porque até na palavra de Deus fala que Jesus olhou para aquela figueira que aparentemente estava boa, estava bonita, né? Mas era uma aparência. E ele foi lá e mandou fazer o quê? Cortar. Então, aquilo que é aparente, Jesus corta. Aquilo que é aparente não fica de pé. Porque o Senhor só quer os verdadeiros. O Senhor quer mais do que palavras. O Senhor, ele quer ver frutos que nascem de um coração arrependido. É isso que o Senhor quer. Então, o arrependimento, queridos, é o primeiro passo para o renovo. É o primeiro passo para recebermos a bênção de Deus e frutificarmos. É isso que acontece como resultado de uma vida onde o Espírito Santo de Deus habita. Onde o Espírito Santo de Deus habita, frutifica. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Ei, onde o Espírito Santo de Deus habita, frutifica. Aleluia. João 15, 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, essa noite é uma noite de arrependimento genuíno. Não de um arrependimento emocional, mas um arrependimento onde nos leve a produzir frutos para a glória de Deus. Que nos leve a produzir frutos dignos de arrependimento. Para que naquele grande dia, esse machado não venha encontrar a nossa raiz.
para que naquele grande dia esse machado não venha nos cortar, mas para que juntos estejamos com Cristo na glória, por causa do fruto que produzimos, por causa da maneira que nós vivemos e por causa do evangelho que carregamos. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: ei, produza frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? Deus seja louvado.